próxima palestra, nós vamos entender como criar um produto que os clientes amam com a IA. Vamos conectar uma coisa com a outra. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber o CEO e fundador da Atom 6, estúdio com faturamento de 36 milhões. Premiado pela Mercedes-Benz, atende gigantes como a Google, Microsoft e a Amazon. Autor e professor da UX Design na General Assembly em Nova York. Quem chega no Empreende Brasil agora é Guilherme Ferreira. Chique, né? If in your office, you as an intellectual worker were supplied with a computer display that was instantly responsive, how much value could you derive from that? We're going to try our best to show you rather than tell you. Simply plug the Mac in and switch it on. Information, it's just all the time. Everything has been leading to this. Now it's time to get online. Welcome, you got mail. And guess what? Everything you need. This is going to be more important than it looks. Como criar um produto que as pessoas amam? Um produto desejável, um serviço memorável. Como é que eu posso fazer para os meus clientes amarem a minha empresa ou sempre voltarem, né? Boa tarde ou boa noite, já passa das 6. Meu nome é Gui Ferreira, Guilherme, sou CEO da Atom 6, sou designer há 26 anos, já trabalhei com empresas como Google, Microsoft, Mercedes-Benz, Samsung e Amazon, e mais de 400 projetos em 21 países. Ganhei 2 Apple Editor's Choice, que é um prêmio da Apple para melhores aplicativos do ano. Também sou certificado em inteligência artificial e interações humano-computador pela Universidade de Stanford. Tem um QR Code aqui com o meu Instagram. Quem quiser me seguir somente hoje, né, oferta somente hoje, vai receber uma cópia do meu livro inteiramente grátis, tá bom? Meu @ é gui.pro. Quem não conseguir ler o QR Code, pode seguir o Instagram lá. Como aqui a gente está falando com vários empreendedores, né, ou aspirantes a empreendedores, empresários, eu acho que é legal contar um pouquinho da minha história. Eu sou filho de um empreendedor. Meu pai começou como engraxate, depois vendeu picolé, foi cobrador de ônibus, trabalhou na polícia. Enfim, teve diversas empresas. Teve malharia, loja de imóveis usados, loja de imóveis novos. Fez diversas coisas, loja de carpê, loja de cozinha,
empresa de ônibus, enfim, muitas coisas. E a minha mãe, por outro lado, foi uma funcionária pública de carreira, trabalhou 30 anos na Secretaria de Saúde do Estado e se aposentou, ficou 1 ano em casa, fez um concurso de novo, passou, trabalhou mais um tempo e depois abandonou de vez. Mas o meu pai, numa das aventuras dele como empreendedor, ele comprou um ônibus velho já, um ônibus antigo, todo financiado, porque era o sonho dele ter um ônibus. E ele perseguiu seus sonhos. Então ele comprou esse ônibus e agregou numa empresa de turismo que tinha 15, 16 ônibus. E na época eu tinha meus 14 anos, eu queria muito trabalhar. Não, a gente nunca foi pobre, né? Mas a gente também não era rico, era classe média ali, quase classe média baixa. E aí eu vivia pedindo para o meu pai, cara, eu quero trabalhar, me leva para trabalhar lá na empresa. A gente não tinha computador em casa, naquele tempo não era tão comum todo mundo ter computador como é hoje. E eu pedia, pô, me leva para trabalhar lá, me arranja um emprego de office boy, no escritório, para ficar no computador. Até que de tanto insistir, chegou um dia e o meu pai falou, amanhã, quando você chegar da escola, te arruma que eu vou te levar para trabalhar comigo. E assim ele fez. Chegando da escola, me arrumei, ele me levou para a garagem dos ônibus, me levou lá atrás, não me levou para o escritório, me levou lá atrás, chamou o rapaz que limpava os ônibus, falou, Moisés, o nome dele era Moisés, Moisés, ensina tudo para o Guilherme, amanhã tu começa a trabalhar no escritório e o Guilherme vai assumir o teu lugar aqui limpando o ônibus. Então comecei minha vida profissional varrendo ônibus, limpando ônibus. Quando tinha excursão para o Oktoberfest era um terror, porque o ônibus voltava, vocês imaginam como, né? Mas enfim, fiquei trabalhando lá. Na época eu estava estudando na escola técnica, tem alguns amigos da escola técnica aqui que estudavam e não me deixam mentir, eu usava o computador da escola para aprender a fazer site. Então, só que na época não tinha YouTube, não tinha Udemy, Hotmart, nada disso, era tudo mato. E aí eu tinha que aprender lendo livros, né? Então ia para a biblioteca, lia livros, ia lá no computadorzinho da biblioteca, estudando, e eu tinha uma bandinha de rock na época. Eu falo um pouco rápido porque eu sou manezinho da ilha, então eu vou tentar sempre me policiar. Eu tinha uma banda de rock na época e eu queria fazer um site para a minha banda. Então, o que me levou a aprender a fazer sites foi a minha banda na época. E eu fiz um sitezinho daquele jeito, bem mais ou menos, ficou horrível. Mas tudo bem, aprendi a fazer site. E um amigo meu, que tinha uma banda maior na época, ele falou, pô, que legal o teu site. Quem foi que fez? Eu falei, não, fui eu mesmo. Eu assim, pô, quanto é que tu cobra para fazer um site? E eu pensei, caramba, eu posso cobrar para fazer site? E assim, puta, daí me deu um estalo. E eu falei, R$15. Cobrei, meu primeiro site eu cobrei R$15 para fazer, fiz o site para ele, daí ele tinha um tio que tinha loja de cortina, que eu também fiz um site, fui recomendação em recomendação, consegui comprar meu computador com vários sites de R$15, até que eu comecei a trabalhar na área de tecnologia, comecei a desenvolver interfaces, aplicativos, comecei a entrar nessa área. E de recomendação em recomendação, de empresa em empresa, acabei sendo recomendado, 10 anos depois, é claro, né, para um projeto em Miami, um projeto de uma empresa internacional nos Estados Unidos. E eu não falava inglês, eu não tinha passaporte, eu não tinha visto, não tinha nada, nunca tinha ido para fora. Mas falei, bora, vamos, fui na loucura. E acabou que eu tirei meu passaporte, tirei meu visto. Antes de embarcar no avião, esse é um ponto interessante, o dólar estava R$1,90 na época, acho que era 2012, 2013. E aí eu pensei, bom, Miami, Outlet, dólar R$1,90, pô, vou lá me encher de Calvin Klein, Tommy Hilfiger, todas aquelas Polo, todas aquelas marcas que a gente adora comprar em Miami. E aí o que eu fiz? Fui com a minha roupa mais velha, uma mochila toda rasgada, um tênis velho e só levei uma mudinha de roupa na mochila e 7 cuecas. Porque eu não ia chegar lá e comprar minhas cuecas da Calvin Klein e já vestir, né? Eu tenho que lavar minha cueca antes, por favor. E só que eu escolhi as cuecas mais velhinhas, sabe? Quem é homem vai entender. Sabe aquela cueca que fica lá no fundo da gaveta, aquelas meio rasgatinhas que você só usa quando não tem mais cueca nenhuma para usar? Levei essas cuecas.
E aí eu cheguei na imigração dos Estados Unidos, com essa minha cara de nórdico, né, sueco, não, uma cara de árabe, super assustado, olho arregalado, todo esfarrapado, maltrapilho, com uma mochilinha, sem mala, só com uma mochilinha, olhando aquele lugar todo. A imigração chamou e eu não falava inglês. Eu tinha decorado 1 day business, 5 days vacation. 1 dia negócios, 5 dias de férias. E aí o cara já me olhou e disse, esse é um refugiado, né? Só pode ser, veio nadando ali. Enfim, e o cara começou a me fazer perguntas. E eu só falava, yes, yes, nem sabia o que era. Até que ele me perguntou, how long work? E eu, peraí, how long, quanto tempo, work, trabalho. Puta, daí eu fiquei grandão. Quanto tempo eu trabalho? Estufei o peito, 15 years, 15 anos. O cara, how long, quanto tempo? 15 years. Só que ele tinha perguntado quanto tempo eu queria ficar trabalhando nos Estados Unidos. Eram 6, 7 dias, né? E eu falei 15 anos. Ele, ok. Ele me mandou lá no... Você já viram aquele aeroporto, alerta? Que o cara vai para a salinha, sabe? Eu fui esse cara. Só que na época não tinha uma salinha. Era um balcão do lado, assim. E aí eu fui com a minha mochilinha, todo maltrapilho. E aí uma mulher bem mal-humorada, ela chegou, tira tudo da mochila, bota aqui em cima do balcão. Eu pensei, puta, minhas cuequinhas. As mais rasgadinhas. Enfim, botei minhas cuecas lá, eu já pensei, vou ser deportado, estou sendo exposto aqui, minhas intimidades, aí eu já, vou ser deportado. Enfim, ela ligou para o meu cliente de lá, ele esclareceu a situação, 4:30 da manhã em Miami, esclareceu a situação, me liberou, tudo certo, fiz o projeto, foi muito legal, foi um sucesso. E eles, sempre na base da recomendação, eles começaram a me recomendar de novo. Então, me recomendou para uma empresa, para outra empresa, para outra empresa, até que em 2015, alguém me recomendou para a Mercedes-Benz. E a Mercedes me ligou, um cara falando inglês, nessa época eu já falava bem inglês, né, já tinha passado uns 3, 4 anos, falava um pouquinho melhor, e a Mercedes-Benz me ligou para fazer um aplicativo. Eu pensei, isso é golpe, né? Tá louco? O que a Mercedes quer com o gurizinho da palhoça? Vocês estão loucos? Mercedes dos Estados Unidos? Não, para. A Mercedes tem um centro de pesquisa, inovação e desenvolvimento no Vale do Silício, e esses caras estavam me ligando. Não dei bola. Achei, isso não é nada. Daí recebi um e-mail. Oi, Guilherme, não sei do que, queria... Assim, opa, tá certo, mercedesbenz.com, lá, então beleza, bora. Daí respondi, fui para o Vale do Silício, fiz o projeto, e aí a primeira lição que eu aprendi ao criar um produto, tentar criar um produto que as pessoas amam, né? Chegando lá, eu fiquei entorpecido, embriagado com os engenheiros da Mercedes, era tudo lindo, maravilhoso, e eu esqueci do usuário final, eu esqueci do cliente, porque, vamos e convenhamos, para um cara como eu, que veio do nada, fazer um projeto para a Mercedes, eu faria de graça, eu adoro carros, e eles ainda estão me pagando para fazer. E aí eu, trabalhando com eles, a gente tinha um objetivo nesse projeto, salvar vidas, transformar a experiência de dirigir mais segura. Só que aí eu conversando com os engenheiros, cabeça de engenheiro, adora dados, adora dados, adora informação, gráficos, e eu querendo agradar os engenheiros, esqueci do cliente. Meu Deus, uma loucura, estava lá os caras, nossa, que lindo, maravilhoso. Fiz um sistema, um aplicativo super complicado, super complexo, com um monte de informação para engenheiros, não para o meu cliente final. Meu cliente final ficou em último lugar, e eu estava entorpecido. E a gente foi apresentar para os diretores, para os caras, e foi um desastre. A apresentação foi um desastre. A gente não quer nada disso, a gente quer um aplicativo, uma opção mais segura, que salve vida de pessoas. E eu pensei, minha carreira acabou aqui, todos os meus sonhos, tudo que eu queria, enfim. Mas eles deram 2 semanas para a gente resolver o BO. Então a gente jogou o trabalho de 3 meses fora. Eu voltei para a prancheta, comecei a pensar,
E a gente criou, eu em conjunto com os engenheiros, nós criamos um aplicativo de uma tela. Só uma tela. Jogamos todo o trabalho fora e era esse aplicativo aqui. Eu traduzi para português para facilitar, né? Mas era um aplicativo que ele detectava colisões. Então, se você se envolvesse em um acidente pelo impacto, o aplicativo conseguia detectar, ele abriu uma mensagem. Parece que você esteve em um acidente de carro. Precisa de ajuda? Se você não respondesse nada, ele mandava uma mensagem e um alerta para os serviços de socorro, para a própria Mercedes e para a sua seguradora, com a sua geolocalização. Então, vamos supor que você sofreu um acidente, está desacordado. Então, o próprio aplicativo detectava e ele te perguntava, se você não apertar o botão, eu vou chamar a polícia, a ambulância, bombeiro, todo mundo. E detectava a localização. Esse aplicativo de uma tela simples ganhou um Apple Editor's Choice, ganhou um aplicativo do ano da Apple, entre vários prêmios. E quando eu ganhei esses prêmios, eu fui convidado para dar uma palestra. Eu nem sou palestrante, vocês devem estar percebendo, né? Eu fui convidado para dar uma palestra em São Francisco para explicar o meu processo criativo para criar um aplicativo de uma tela. E eu pensei, pô, o que eu, um guri da palhoça, vai ensinar para os caras no Vale do Silício? O que eles querem saber do meu processo criativo? Mas eu sou muito doido, a minha esposa sempre me fala que eu sou muito corajoso. Eu falei, bora, vamos lá. E fui para o Vale do Silício. E aqui tem uma passagem, não sei quem conhece o Mário Puzo. O Mário Puzo é o autor do livro O Poderoso Chefão. E quando o Francis Ford Coppola, foi gravar o filme, ele chamou o Mário Puzo para escrever o roteiro também. E escrever o roteiro de um filme é bem diferente de escrever um livro, certo? Mas o Mário Puzo, assim como eu, falou, bora. Ele falou para o Francis Coppola, bora, vamos, vou escrever o roteiro. Foi lá, escreveu o roteiro, ganhou o Oscar de melhor roteiro pelo Poderoso Chefão 1. Gostei, vou escrever o roteiro do Poderoso Chefão 2. Ganhou o Oscar de novo de melhor roteirista do Poderoso Chefão 2. Daí ele falou, gostei, vou me especializar, vou fazer uns cursos. E aí ele foi comprar uns livros, fazer uns cursos. E ele comprou um livro lá, depois de alguns anos, e no primeiro capítulo do livro tinha um case. Agora nós vamos estudar um case de um dos maiores roteiros da história que já foram escritos, O Poderoso Chefão 1. Então o cara foi tentar aprender e ele era referência. Às vezes nossa síndrome de impostor não nos permite nos aventurar, né? Voltando, fui para o Vale do Silício, dei a palestra, tinha um monte de gente lá, o meu LinkedIn tinha 400, 500 pessoas, começou a aumentar, 800, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, então pronto, ou eu estou com algum vírus no meu LinkedIn, ou eu viralizei. Por sorte, dei uma viralizadinha. E eu nem sou criador de conteúdo. Nessa viralização, eu acabei caindo no nome de algumas empresas. Então, Google entrou em contato comigo para fazer projetos, a Microsoft, Samsung, recebi proposta de emprego da Microsoft, do Facebook, entre várias empresas. E aí o meu nome começou a pipocar e eu comecei a fazer projeto para esses caras e aí eu fundei a Atom 6 e a gente foi para cima, né? E num dos projetos do Google, alguém aqui já usou o Google Flights, aquele de pesquisar passagem? Então, eu trabalhei nesse projeto. É claro que o projeto evoluiu muito, fazem 7 anos que eu trabalhei, mas a raiz do core está lá, eu participei, tenho o meu dedo lá. E lá no Google, a gente tinha um mantra, que eles diziam sempre, se o usuário precisar pensar, acabou. A gente tem sempre que pensar que o nosso usuário não precisa pensar. As coisas têm que ser o mais fluídas o possível. Em vez de ficar falando, vamos adicionar uma funcionalidade disso, uma funcionalidade daquilo, a gente falava, como é que a gente pode mudar o humor do meu usuário? Como é que a gente pode mudar o dia dele? Algumas vezes, até a vida dele, né? Vamos passar aí. Mas, tá bom, Gui. Tu complicou tudo lá da Mercedes, depois fez um aplicativo simples. Como é que eu posso não complicar o meu produto ou serviço, né? Como fazer para o meu cliente não pensar? Essa é a minha especialidade. Eu trabalho com experiência do usuário já há mais de 20 anos
E tem uma ilustração, uma imagem que ilustra muito bem o que eu estou falando. Às vezes, a gente cria um mundo que para a gente parece ideal, como essa calçada, que é a tela bonitinha ali, né? E o usuário vai lá e cria o seu próprio caminho, da maneira que é mais fácil e mais ágil para ele. Então, ele sempre vai encontrar um atalho para fazer algo mais fácil. Quer ver um exemplo como a gente faz isso todo dia? Quem aqui tem um grupo no WhatsApp consigo mesmo? Que não tem mais ninguém, só um grupo no WhatsApp. Por que vocês têm um grupo no WhatsApp? Vocês não têm um aplicativo de notas? Vocês não têm o Notion? Não têm o Google Keep? Tem o Evernote, tem vários aplicativos. Esses aplicativos de nota são essa calçada. E o grupo do WhatsApp é o caminho que a gente corta, um atalho, né? Então, vocês, como usuários, encontraram uma maneira de facilitar. Está todo mundo rindo, porque todo mundo tem, e agora todo mundo fica envergonhado, né? Eu também tenho um grupo do WhatsApp comigo mesmo, e só uso ele. É normal. Ah, mas então é só eu fazer pesquisa com o meu cliente. Nem sempre o que o cliente quer é o que ele precisa. Às vezes, ouvir o cliente, a gente pode estar prejudicando ele. Não, mas isso não faz sentido, Gui. Se eu perguntar para ele o que ele quer, é só fazer o que ele quer e está tudo certo. Olha essa canequinha bonitinha. Quem não gostaria de ter uma canequinha fofinha dessa? Né? Orelhinha de gatinho e tal. O usuário queria uma caneca fofinha de gatinho com as orelhinhas para fora. Genial, né? Design lindo. E aí, quando você vai tomar o seu café, o seu chá, as orelhinhas furam o seu olho. Porque o usuário, às vezes, não pensa nas consequências de um produto que ele escolheu. Certo? Isso é o que acontece. É raro, mas acontece muito, tá, pessoal? Tem um restaurante, uma rede de restaurantes nos Estados Unidos chamada Olive Garden. É uma rede de restaurantes italiano. Às vezes os italianos se sentem ofendidos quando eu falo que é restaurante italiano, mas é muito bom, é uma delícia. E eu morei nos Estados Unidos um tempo, e eu sempre ia nesse restaurante, e às vezes tinha fila. E aí, quando chegava lá no desk, lá, a mulher falava, você vai esperar em média 15 minutos. Ok, 15 minutos é aceitável. Às vezes era 45 minutos. Eu falava, não, 45 minutos eu vou embora. E ela deixava eu ir embora. Ela ou ele, né, deixava eu ir embora. Só que eu comecei a perceber que, geralmente, quando eu entrava, tinha um monte de mesa vazia. E a fila continuava lá fora. E uma dessas, essa questão ficou a me incomodar, e eu chamei o garçom, o gerente, com toda a educação, é claro, e perguntei para ele, cara, tem um monte de mesa vazia, por que vocês não colocam esse povo todo para dentro? Está todo mundo lá em pé, tem gente indo embora porque está esperando. E ele me deu uma lição, ele falou o seguinte, nós só colocamos para dentro do restaurante a quantidade de pessoas que nós podemos atender, não a quantidade de mesas disponíveis. Porque se eles colocassem todo mundo para dentro e não tem cozinheiro suficiente, garçom suficiente, chefe suficiente, eu vou ser mal atendido, eu vou comer mal e eu não vou voltar mais. Eu não vou ter uma boa experiência. Agora, se eu vou lá, a fila está muito grande e eu vou embora, eu volto no outro dia. Porque eu estou com vontade, porque sempre que eu vou lá, a comida é muito boa, o atendimento é muito bom. Então, olha a lição que esses caras me deram, né? Às vezes são coisas que a gente não pensa e a gente faz o nosso negócio. Quantas vezes você abriu um restaurante, cara, comida deliciosa, maravilhosa, 3 meses depois está tudo uma porcaria, decai a qualidade. A gente não tem essa percepção de que, não é só ter um monte de mesa disponível. É a qualidade da comida, é o atendimento cortês, é a agilidade no atendimento. Alguém aqui gosta de ser mal atendido num restaurante? Ou gosta quando o garçom demora horas para te atender? Ou quando a comida não vem boa? Mas se você não entra no restaurante, que você sempre é bem atendido porque tem uma fila, você vai voltar nesse restaurante algum dia. E o ponto principal, nem sempre o que é bom para você é bom para o seu cliente. A gente comete muito esse erro de tomar as nossas percepções, os nossos gostos pessoais, as nossas preferências como algo que o nosso cliente também vai gostar. Quer ver um exemplo? Olha esse mobile, que lindo, né? Pendurado ali no bercinho. Todo mundo adora, eu estou ali no bercinho olhando, olha que lindo os ursinhos, só que o cliente é o bebê. E o bebê está vendo a bunda dos ursinhos. Faz sentido
O bebê ali deitado, vendo as bundas dos bichinhos, mas os adultos estão adorando. Então, às vezes, a gente tem que ter essa percepção. A gente não pode olhar um produto ou um serviço com os nossos olhos de fora. A gente tem que se colocar no lugar do nosso cliente. E até os grandes cometem erros, tá? Meu Deus, meu tempo está acabando aqui, eu vou correr. Até os grandes cometem erro. Olha o Magic Mouse da Apple. É uma obra de arte, eu acho lindo. Né? Dá vontade de lamber, é muito, muito bonito. Só que mesmo com os melhores engenheiros do mundo, os melhores designers do mundo, todo o dinheiro, é uma das empresas mais ricas do mundo, vale trilhões de dólares, eles fizeram o buraco do carregador embaixo do mouse. Ou seja, se o meu mouse acaba a bateria, eu não posso mais trabalhar, porque eu tenho que virar o mouse de cabeça para baixo e engatar o carregador. Faz sentido isso? E isso, pessoal, é muito perigoso, porque a gente está vendo aí uma onda de vibe coding, né? Quem não sabe o que é vibe coding, é você criar os produtos com código gerado pela inteligência artificial. E está todo mundo criando produtos, e é muito legal. Mas se a Apple, que é a Apple, que tem dinheiro, melhores engenheiros, melhores designers, comete erros como esse, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, não sendo especialista, é óbvio, né? Em criar os nossos produtos sem ter um conhecimento técnico, tanto de UX, de experiência do usuário, como de programação mesmo. Eu estou vendo um movimento muito forte nesse sentido, e é bom fazer esses alertas, né? E a Apple é muito boa em marketing, né? Referência em marketing. Todas as campanhas deles são lindas, maravilhosas. Vocês viram o vídeo do iPhone ali sendo produzido? Meu Deus, é uma coisa maravilhosa. O marketing, ele pode até trazer compradores, mas somente um bom produto mantém os clientes. Então, você pode botar um monte de dinheiro em Google Ads, tráfego pago, propaganda na TV, outdoor. De nada vai adiantar se você não tiver um bom produto. Então, as pessoas, às vezes, se preocupam muito, fazer propaganda, e não melhorar pequenas coisas dentro do seu produto. Criar um produto que as pessoas realmente amam. Se você tem um produto que as pessoas amam, que as pessoas gostam, ele vai fazer marketing por ele mesmo. E dentro do cérebro de uma pessoa, uma decisão de compra é feita através de vários processos emocionais, lógicos e cognitivos. E aqui eu vou citar o Daniel Kahneman, que é o autor de vários livros, e no livro Rápido e Devagar, ele criou o conceito de sistema 1 e sistema 2 para o cérebro, onde o sistema 1 é totalmente emocional, rápido, impulsivo, e o sistema 2 é lento, é mais esforçado, é mais lógico, é mais racional. Só que 95% das nossas decisões são tomadas pelo sistema 1. Sabe, depois do almoço, que você passa na frente daquela confeitaria, tem um brigadeirinho, você sabe que não deve, mas se é impossível. Sabe aquele curso que você comprou semana passada, perca a barriga em 7 dias? Você sabe que não vai funcionar, mas, preciso perder a barriga, vou comprar. Sabe aquele curso de ganhe 50 dígitos em 2 meses? A gente compra e a gente não faz, né? Quantas pessoas aqui já se matricularam na academia, foram uma semana e nunca mais? Olha lá, ó. É isso aí. A minha esposa, ela fala que eu estou pagando a academia, não importa se eu vou ou não. Eu estou pagando, eu quero resultado, né? E, enfim, a gente se cadastra no impulso e depois o sistema 2, que é lógico e racional, acaba pensando. Então, por que ao invés de a gente fazer as pessoas desejarem algo, por que a gente não cria produtos que as pessoas desejam? Ao invés de se preocupar em, preciso convencer as pessoas a comprar o meu produto, preciso fazer uma propaganda que convença, vamos criar um produto que seja desejado, vamos melhorar o nosso produto ao ponto que as pessoas vão querer, que as pessoas vão implorar. Por que as pessoas não podem amar a minha empresa? Será que a sua empresa é amável? Né? Parece difícil, às vezes parece muito difícil, mas você pode começar por um problema simples. Comece por um primeiro problema, depois outro problema, vai resolvendo, melhorando as coisas. E aqui, como não resolver um problema? Quem aqui vai no autoatendimento do supermercado, naqueles caixas automáticos? É horrível, corajosos. É horrível aquilo lá. Eu entro, eu passo o código barras, é um cliente premium? Não. É um cliente ultra power? Não. Participa da promoção XYZ? Não. Passa o código de barra, pip.
Ou coloque seu produto na balança. Que balança? Não tem. Coloque seu produto na... Tá, coloca na sacola, não dá. Coloca no chão, coloca em cima da cabeça. Eu não sei onde é que eu quero colocar o produto, onde é que eu preciso, eu só quero pagar o meu produto, caramba. Daí vai lá, achei o lugar de colocar o produto. Coloca o produto. Daí eu vou passar o próximo produto. Bip, não bipou. Bip, bipou 2 vezes. Puta que... Aí é muito complicado, né? Esse sistema de autoatendimento eu não sei, porque daí está tudo vazio, o autoatendimento tudo vazio e os caixas com um monte de gente cheios. Só que aí o sistema de autoatendimento é tão ruim que você precisa contratar pessoas para ajudar as pessoas no autoatendimento. Cara, não faz sentido nenhum, gente, não é lógico, né? A gente não está resolvendo problema nenhum, a gente só quer parecer tecnológico. Vou colocar IA na minha empresa. Está usando ChatGPT para responder e-mail, para ajudar a responder e-mail? Gente, a gente é melhor do que isso. Um outro exemplo de como não resolver problema. Uma vez eu vi uma propaganda, uma matéria no jornal: idosos morrem em pé na fila do INSS esperando a aposentadoria. E aí o nosso governo, muito eficiente, né, foi resolver a situação. Colocaram cadeiras nas agências do INSS. Agora os velhinhos estão morrendo sentado. Não estão mais morrendo em pé. Resolveu o problema? Não resolveu o problema, né? A gente tenta resolver o problema de forma burra e acaba não resolvendo nada, né? Coitado dos velhinhos. Eu vou falar um pouquinho agora sobre um exterminador de problemas, que é algo que está todo mundo falando. Até fiquei surpreso de ninguém ter falado de IA hoje, de ter uma palestra só de IA. Que bom, estou trazendo o assunto aqui do momento agora. A inteligência artificial vem para resolver muitos problemas de maneira mais fácil, mais ágil e mais barata. E a gente vem trabalhando muito disso. Eu sei que muitas pessoas se sentem ameaçados pela IA, vai roubar emprego. Você só precisa se sentir ameaçado pela IA se você não adotar ela na sua empresa. E o momento é agora. A gente tem uma janela de oportunidades muito pequena. Isso aqui é um recorte de um jornal de 1965, do New York Times, professores de matemática protestando contra o uso de calculadoras. Hoje todo mundo usa, né? Por que protestar por algo que facilita a nossa vida, né? Você pode lutar contra eles ou se juntar a eles. Obrigado, pessoal, obrigado. Tem alguém batendo palma lá. E a gente tem que encarar a IA não apenas como uma ferramenta, mas como co-criadora. Ela é algo que pode nos dar superpoderes, acelerar nossos processos, facilitar o nosso trabalho, tornar o nosso dia a dia mais leve, automatizar vários processos, vários trabalhos que a gente tem na nossa empresa que podem ser automatizados. A gente pode diminuir riscos, aumentar margens, reduzir custos, aumentar a nossa eficiência operacional, tudo com a IA, se a gente encarar ela como uma parte da nossa empresa, não só como uma ferramenta que a gente usa de qualquer jeito, como o ChatGPT. Há um tempo atrás, usar e-mail, há mais de 20 anos atrás, no começo dos anos 2000, usar e-mail era um diferencial. Hoje não é mais. Hoje todo mundo usa e-mail. Quem que não tem um e-mail hoje? Mas em um determinado momento foi um diferencial. Então a gente tem uma janela de oportunidade pequena. Com a IA é a mesma coisa. Quem usar primeiro, quem se adiantar, quem começar a implementar IA na sua empresa, vai sair na frente. Certo? McKinsey Institute estima que 70% das tarefas de conhecimento serão automatizáveis até 2030. Eu estou falando de analistas, de assistentes, tudo isso vai ser automatizado, 70% até 2030. São números bem alarmantes, né? E tem um paradoxo da IA aqui no Brasil, numa pesquisa que a McKinsey fez também, que dizia que 83% dos líderes e executivos das grandes empresas consideram a IA como uma prioridade estratégica no seu planejamento. Só que só 24% realmente estão implementando IA em projetos reais. E eu tenho certeza que desses 24%, 20% está usando ChatGPT para responder e-mail. Isso é uma subutilização do potencial da IA. E por que as tentativas falham, às vezes, quando a gente vai implementar a IA na nossa empresa? Primeiro, a gente tenta sozinho, baixa o ChatGPT, assina lá o ChatGPT, ou usa até o ChatGPT grátis,
e tenta implementar com uma ferramenta genérica. Ou compra um CRM com IA, um RP com IA, um sistema de faturamento com IA. Não funciona, claro. ChatGPT é legalzinho, mas é uma bobeirinha, sem estratégia, sem adaptação e sem um plano definido. A gente acaba desistindo, porque IA é legal, ajuda, mas não é aquilo tudo que estão falando. E aí seus concorrentes já estão indo, avançando, e você fica atrasado. Esse ciclo não é uma falha exclusiva da empresa de vocês, é o caminho que a maioria percorre antes de descobrir o jeito certo. O número de empresas que têm procurado a gente, têm procurado para ajudá-los nessa transição para IA é absurdo, porque o pessoal está perdido, eles não sabem como fazer, o que fazer, de que maneira implementar. E o problema não é a IA, mas é a maneira como ela está sendo implementada. De novo, a janela de vantagem está aberta, mas não vai ficar por muito tempo. É preciso correr. É um assunto urgente, sim, é muito relevante. É uma revolução que já está acontecendo. A gente não pode se enganar que é uma coisa do futuro ou que não é para mim. A IA vem e vem para todos. E o que eu mais ouço por aí, as pessoas falando, mas é muito caro. Pô, não é tão caro assim, as coisas estão muito mais acessíveis, mais baratas. Vai ficar mais caro se você ficar parado e ver os seus concorrentes avançando. É muito complexo, eu não entendo essas coisas de IA. É complexo, mas vai ficar mais complexo à medida que os seus concorrentes vão implementando, porque isso é algo exponencial. Quando você vai ver, não é uma coisa que linear, é exponencial. Hoje dobra, amanhã triplica, depois quadriplica e assim vai. Minha equipe não está pronta. Nenhuma equipe esteve pronta para nenhuma revolução. A questão não é estar pronto para começar. A questão é a gente começar agora, tentativa e erro. Vamos tentar fazer de um jeito, vamos tentar fazer de outro jeito. Claro, às vezes procurar um especialista, alguém que entende um pouco, é o melhor caminho para você evitar alguns erros. E aí eu vejo muita gente aplicando IA genérica, e tem uma grande diferença. Essa IA genérica que eu já falei, ChatGPT, um SaaS que tem IA, um CRM, um sisteminha que tem IA, ele vai resolver 10% dos seus problemas. Porque ele tem uma resposta genérica, ele não é personalizado para a sua empresa, ele não tem uma integração com seus dados e é limitado a um contexto geral de todo mundo. Você não tem um diferencial competitivo porque todo mundo tem acesso à mesma ferramenta que você está usando. E quando você tem uma solução sob medida, desenvolvida para o seu caso específico, integrada no DNA da sua empresa, você tem resolução de problemas de até 85%. Imagina, 85% dos seus problemas na empresa desaparecerem, você começar a implementar e desaparecer. É um ganho muito grande, porque a IA é treinada com seus dados, é integrada ao seu processo e é adaptada à sua equipe e ao seu setor. E o caminho que funciona, que a gente tem usado muito na Atom 6, é esse caminho de 4 passos. A etapa 1, diagnóstico, a gente faz um diagnóstico, a gente mapeia os gargalos, os processos repetitivos e onde o tempo é desperdiçado dentro da sua empresa. A gente tenta ter uma visão profunda da sua operação atual. A segunda etapa é a priorização desses problemas todos. Vamos identificar um processo que tem maior impacto na operação e menor complexidade, para ter pequenas vitórias, onde a gente alcança o momentum que chama. A etapa 3 é pegar esse processo que a gente escolheu e criar um piloto rápido. Vamos fazer um sisteminha, uma prova de conceito, um MVP desse processo e a gente implementa. Mede os indicadores, prova o ROI, o retorno do investimento, e valida de maneira técnica e valida o negócio em si. E a etapa 4 é a escala, onde com uma prova de conceito validada, a gente começa a expandir para outras áreas. A gente tem feito isso em várias empresas e tem dado muito certo, porque depois que a gente faz em um departamento e dá muito certo, os outros departamentos vêm, quero isso aí comigo também, eu sou o próximo. Tem fila, às vezes, na empresa, em departamentos, para a gente implementar a IA. Estou quase acabando, 4 minutos, vou bater em cima. E como a gente pode te ajudar? Agora eu vou vender o meu peixe rapidinho, vocês não se importam. Automação de processos, a gente elimina tarefas repetitivas com agentes que trabalham 24/7, sem errar, garantindo a máxima eficiência operacional. Produtos digitais com IA, a gente cria aplicativos, plataformas com inteligência embarcada, mais rápidos de construir e significativamente mais poderosos. Gente, a IA acelerou muito os processos.
e deixou muito mais barato desenvolver um aplicativo próprio para a sua empresa. Muito em breve, o seu CRM vai ser substituído por um produto seu, personalizado. Você não precisa mais comprar um produto gigante com um monte de funções que você não usa, é uma bazuca para matar uma mosquinha, né? Você vai ter o seu próprio específico e personalizado para você. Agentes de IA, assistentes inteligentes que atendem clientes, analisam documentos e tomam decisões autônomas baseadas em contexto. Análise de dados, dashboards, modelos, painéis de controle, modelos preditivos, insights em tempo real que transformam dados brutos em decisões estratégicas. Queria encerrar a minha palestra. Cara, eu vou encerrar certinho, falta 2 minutos. Eu ia apresentar um case, mas esse case depois eu apresento lá no meu Instagram. Quem seguiu vai conferir. Queria deixar 2 frases para vocês. Tá? O maior risco hoje não é implementar uma IA e dar errado. É não fazer nada e ficar para trás. O futuro não é homem versus máquina, é homem com máquina. Então venham para o movimento de IA. A gente está com um stand ali na Atom Six, a gente vai fazer um happy hour agora, com um chopp, umas comidinhas. E se vocês querem a minha ajuda e do meu time, escolha um processo que consome tempo e se repete muito. Procura a gente ali no nosso stand, uma conversinha de 15 minutos, a gente consegue te dar um custo e prazo, e a gente vai te mostrar exatamente como a IA pode transformar a sua empresa. Eu sou o Gui Ferreira, obrigado Empreende Brasil, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Empreende Brasil.